Seja resiliente, trabalhe e não tenha pressa. Seja paciente e persistente. Eu ouvi essa frase no meu primeiro ano de competição. Paciência e persistência. É duas coisas que você tem que ter. Eu trago isso para o fisiculturismo, mas eu vejo que na vida como um todo, os que se sobressaem, que são campeões, são os que souberam, aprenderam a lidar, ignorar isso e levar adiante. Obrigado, mano. Top demais. Yes! The one and only, the best pre-training, pre-workout. Pô, o problema do pré-treino é sempre isso aqui. Moraes, hoje o treino é de quê, Moraes? Tô ferrado. Hoje o treino é de quê? Não sei. Não, tu que manda? Eu nem vi. O que foi treinar hoje? Eu tô sabendo agora. Não. Tipo assim, esse Esquenta Olímpia, eu vou fazer treinamento vosso. Não vou escolher nada, não fazer nada. Eu vou no vosso padrão. Como é que tá a vossa metodologia de treino, tudo mais. Como é que era o teu treino hoje? Como é que tava a programação? Hoje seria descanso, assim, na verdade, esses dias eu deixei de descanso, faixa pediu para esperar até ele voltar, a gente retomaria amanhã. Okay. Mas fiz algumas coisas pontuais. Okay. Eu acho que seria interessante a gente fazer um treino de braço, até ser. porque vai ser uma coisa que a gente vai dar foco agora pro Mr. Olímpia. Boa, então perfeito, melhor Sim. ainda. É isso, não, eu vou seguir todo o teu padrão de treino, toda metodologia. É sobre o Moraes, hoje não tem nada a ver, o Ruda Boy só tá aqui. Treinar com o grande Felipe Moraes. Como é que eu chamo ele? Razor Sharp, o granulado, porra, nojento. Fênix? O Moraes é. Ó, vou vos dizer aqui, o Moraes até foi lá fazer pré-treino, foi fazer o xixizinho dele. Se tem um atleta 212 que eu não gostaria de estar do lado, se chama Felipe Moraes. O nível de condicionamento dele não é absurdo, então eu tento evitar isso ao máximo. Caras como ele, eu saía correndo. É tipo, o Moraes está aí, não, então vou no outro campeonato. E ia ser assim de certeza. Então hoje vocês vão acompanhar esse treino, que é o bate-papo, vocês vão conhecer um pouco mais do Felipe Moraes. Eu tenho uma grande intimidade com ele de muitos anos, e é de 212 para 212, da 212 a 212. Vamos colocar o 212 no mais alto nível. Contamos com vocês, acompanhem o vídeo, bora. Hoje é treino de Guns, Big Arms, bora. Treino de braço com o Moraes, que ele falou que é o foco dele esse ano, bora. É para ir 90 quilos, 90, 91. Fácil, Beatinha, é fácil. Eu pesei no Olímpia Brasil ano passado, 96, na tampa, na pesada, isso. 96. Depois do carb up no outro dia, eu subi de manhã na balança, 91,5. Oi, 91,5, 202, era o antigo 212. E agora adicionaram uma de 10 pounds, que é coisa de 5 quilos, fez total diferença. Não, para de ser é osso. Também o cara fica mais preenchido. O cara não começou nem a treinar. Olha a condição dessa porra. Eu abri o vídeo falando que se tem um atleta, eu já falei isso, não sei se eu falei diretamente, se tem um atleta que eu não gostaria de confrontar, era o Felipe. O nível de condicionamento dele, meu Deus. Mano, eu era um cara que tinha um shape bom, arredondamento muscular, profundidade, mas o nível de granito, eu acho que é teu mesmo, eu acho que é algo genético também, né? O Moraes come. Né? Não retirando o mérito que ele treina o ano inteiro, é consistente. O cara realmente é um atleta dos atletas, tanto ele como um cara aqui no Brasil, Lucas Garcia, os caras que realmente são atletas o ano inteiro. Mas assim, esse aspecto é algo genético assim do Moraes, porque eu vejo ele comendo pão francês. Conta aí o que tu come, pra não dizer que foi o Ruda Boy. Conta aí. Cara, então, é que assim, tipo, eu já passei por todo o processo, né? Já fiz a dieta mais chata, restritiva, de ficar só no frango com arroz, né? Basicamente da hora que acorda, da hora que vai dormir. Só que assim, com o tempo eu fui percebendo, cara, que eu precisava mudar um pouco a estratégia. Porque igual eu comentei agora, tipo assim, no Olímpia Brasil a gente subiu lá, bateu 96, no outro dia tava com 91. Então eu tenho uma resposta relativamente boa para chegar num condicionamento bom
só que eu tenho que ficar um pouco esperto para não descer demais e acabar perdendo volume. Exato. Entendeu? Então por isso que a gente acaba utilizando umas estratégias um pouco diferentes do que a grande maioria. Então, tipo assim, eu tenho uma certa liberdade um pouco a mais na dieta. Não é nem uma liberdade, eu diria. Eu tenho uma necessidade um pouco até. diferente. Saca? Então, tipo assim, eu percebi que eu respondo melhor com coisas diferentes. Por exemplo, antes eu já costumava, por exemplo, nas últimas 4 semanas já entrava, fazia toda a preparação, por exemplo, falando da proteína, com filé de frango. Isso. Era as 12 semanas fazendo isso. 12 não. Das 12, de 12 até faltar 4, era o filé de frango, depois eu trocava, era só tilápia. Isso. Pra dar aquela refinada a mais. Só que eu fui percebendo que, na verdade, isso aí só tava me puxando demais, tipo assim, eu já chegava num condicionamento bom, sem precisar baixar tanto, só que eu acabava mirrando demais. Definhando o físico, né? Exato. Então, tipo assim, a gente começou a abordar outras estratégias de estar colocando coisas um pouco mais calóricas, porque, tipo assim, pra chegar na condição não era o problema. Porque a hora que eu chego, tipo assim, entre 97 e 98, eu já tô com um condicionamento muito bom. Só que o que acontece? Se eu for estendendo demais, vai baixando demais, aí eu acabo perdendo volume. Perde aquela densidade, né? Exato. Então, tipo assim, hoje minha alimentação, cara, basicamente, faltando 7 semanas pro Olímpia, café da manhã, 3 misto quente, mais whey. 3 misto, irmão. Volto do treino, mais 3 misto quente com whey. Depois eu faço mais 2 refeições, sendo elas 300 gramas de arroz cada e 200 gramas de coxa de frango. Não utilizo peito, não utilizo peixe. Coxa. Onde tem mais gordura. Tá vendo? O Moraes precisa até de alimentos um pouco mais densos, uma gordura a mais, porque o nível de condicionamento não é nunca uma preocupação dele, pelo que o físico eu vejo. Eu conheço o Moraes desde os amadores, né? E daí, para manter esse arredondamento, essa densidade, ele tem essa necessidade de colocar alimentos com mais densidade e até na gíria, um pouco mais sujo para sustentar o físico, para manter o arredondamento. Mas o condicionamento dele é o que dá certo para o Moraes. E no final de contas, hoje em dia é muito individual, né? Tu tem que descobrir o que funciona para ti. Já não existe aquele padrão que todo mundo tem que se ferrar para dar certo. Exato. Entendeu? E é muito que se usava lá atrás. Não, se não tá sofrendo, não vai chegar no shape. Não, cada um tem que saber a sua individualidade. E pro cara também ter a mente aberta para entender isso, porque assim, também não foi uma coisa que eu já comecei fazendo. Igual eu falei, passei por todo o processo, só que o fato de passar por esse processo fazendo mais restritivo, eu tinha assim uma crença na minha cabeça que era só aquilo que funcionava. Isso. Se eu fizesse diferente, não ia funcionar e eu não ia chegar como deveria. Então, tipo assim, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com o Rocha, ele passou várias coisas diferentes. O pão foi, inclusive, uma delas. Isso. E a princípio eu falei, cara, será que tá certo isso aqui? Porque, tipo assim, pô, eu nunca ouvi falar disso aí na dieta assim. Exato. Tá ligado? Então, tipo assim, não é uma coisa nova pra mim. Porém, se eu tô fazendo o trampo pro cara, o mínimo que eu tenho que fazer é confiar e seguir. Exato. Pra ver o resultado que vai apresentar. Exato. E tipo assim, aí eu fui percebendo, cara, que eu tinha uma liberdade, uma flexibilidade melhor pra comer e até uma necessidade. Porque igual eu te falei, tipo assim, igual no primeiro Olímpia, a gente tava, cara, a hora que a gente chegou entre 97 e 98, já tava praticamente pronto. Só que aí a gente se manteve mais 4 ou 5 semanas numa dieta restritiva que acabou baixando demais. Tanto que no meu primeiro Olímpia eu pesei, mesmo estando pronto entre 97 e 98, eu acabei subindo por volta de 90 quilos. Okay. Então, tipo assim, eu perdi muito peso sem necessidade. Exato. Entende? Então, assim, a gente foi percebendo que depois hoje de 5 anos trabalhando junto, preparação, a gente foi colocando um pouquinho a mais. Falou, ó, vamos testar comer um pouquinho mais. Vamos testar fazer uma finalização um pouco menos agressiva. Isso. Vamos tentar, tipo assim, utilizar um pouco menos de diurético, utilizar um pouquinho mais de carbo, não zerar carbo na última semana. Então, tipo assim, cada preparação que eu fiz com ele, a gente foi fazendo um ajuste para mais. E agora, nessa última, a gente conseguiu realmente acertar como é que eu poderia dizer? O melhor conjunto que eu tenho entre volume e condicionamento. Só que justamente, tipo assim, foi uma semana de peak week. Se você falasse isso pra mim, tipo assim, há 2, 3 anos atrás, jamais que eu ia ter coragem de fazer. Jamais. Só que, tipo assim, tivemos que fazer ela dessa forma. Tipo assim, eu me mantive na Peak Week comendo os 6 pão da mesma forma. Não foi o misto quente, a gente tirou pelo menos o presunto e a mussarela. Mas assim, mas mantive comendo o pão da mesma forma. A gente tirou, acho que a gente tirou uma refeição de arroz só e fizemos o processo de depressão. Nisso foi caindo o peso, aí manteve ali no dia os 96. Boa. Pesamos, já voltamos já começamos a carbar mais pesado. Boa. Não cortamos a água, que é a coisa que eu fazia antes, mantivemos a água até relativamente alta, porque o que ele fazia? Por exemplo, entrou o carb up,
já está diminuindo bastante a água, era coisa de 50 ml, 100 ml por refeição. Dessa a gente colocou 300 ml por refeição. Boa. E no dia do campeonato também, não teve que cortar água. A gente manteve de 200 a 300 ml por refeição. Tipo assim, deve ter tomado uns 2 litros no dia. Uau. E cara, pra mim foi a melhor estratégia. Melhor estratégia. Perfeito. Vamos treinar, vou fazer treino de braço. Depois eu vou fazendo algumas perguntas no Moraes durante o treino. O Moraes vai comandar o treino de braços, bíceps e tríceps. Vamos embora. Como é que tá esse treino aí? Bora, vamos lá. Vamos começar na rosca direta? Caraca, o Moraes tá aquecendo e já tá no pump. Como é que tá o teu peso hoje? Hoje eu tô com 100 cravado. 100 quilos? 100 quilos cravado. Boa. Ah, eu tava conversando com o Rocha. Eu competi na sexta, né? Eu tirei tipo sábado ali, domingo de descanso, até que eu tava voltando pro Brasil, né? Na segunda a gente já se falou, ele já acertou a dieta e a recomendação foi da gente estar se mantendo justamente nesse peso. Entre 99 e 100, para não ter muito trabalho depois de ter que descer. Como tem que bater peso, né? Boa. Não pode Então, extrapolar. exato, já tá no vamos condicionamento bom. segurar nessa faixa de peso. Boa. Pra não sofrer depois. Deu pra dar um descanso agora também, Isso. né? Muito bom. Muito bom. O Moraes acabou de fazer tampa. Foi top 2. Um campeonato muito bom. Campeonato incrível do... Pô, até esqueci o nome. Team Garden. Um cara fantástico, um promotor fantástico. Campeonato muito bem organizado. Já fiz o campeonato de tampa, já fiz Chicago. Então, realmente, campeonatos muito bem estruturados. Primeira experiência, né? Tirando o Olímpia. Primeira experiência. Primeira experiência nos Estados Unidos. Cara, e muito da hora. Pô, demais. Demais. Se eu pudesse, eu tinha emendado mais show ainda. Mas é aquele negócio, como tipo assim, a gente tinha um porquê de estar fazendo esse show, era uma estratégia. E a estratégia principal é o Olímpia, então a gente preferiu assim, segurar realmente a emoção e focar no trabalho, assim, na nossa ideia principal, entende? Mas se pudesse, iria no Atlanta, iria no Texas. Próximo ano. Sim, estamos planejando. 2 séries de aquecimento, depois vai adicionando. Primeiro séries de exercício. trabalho. Primeiro exercício eu sempre gosto de aquecer um pouco mais devagar, então eu começo com uma carga bem baixa. Às vezes até faço umas 2 séries com essa carga, mais para sentir o sangue ali mesmo e dar um pouco mais de conexão e segurança. Ok. Aí vou subindo de forma mais gradativa. Ok, boa. Isola primeiro o bíceps, depois tríceps ou vai mesclando? A gente isola. Primeiro o bíceps, tudo bíceps, depois tudo tríceps. Depois tríceps, tá. Isso. 3 exercícios para cada, 2, como é que tá? Cara, como a gente faz 2 treinos assim, faz um treino de braço e dá estímulo ao longo da semana, o treino de braço específico a gente faz 2 e 2. Ok. 2 bíceps e 2 tríceps. Ah, entendi. Depois no treino de costas. Aí depois no treino de costa tem estímulo em bíceps, no treino de peito tem estímulo em tríceps. Boa. Também. Como é que tá a divisão de treino? Na preparação, que agora vocês vão estruturar de uma forma diferente, eu acredito. Mas na preparação, como é que estava a divisão de treino? Não, a preparação de tampa. Na verdade, a gente vai manter basicamente a mesma divisão que a gente vinha fazendo. Ok. Que é, na segunda a gente treina dorsal. Assim, só para entender, a prioridade do físico é sempre a dorsal e membro inferior. Ok. Aí, segunda a gente começa com dorsal, com o estímulo em bíceps. Então a gente dá uma ênfase boa ali na dorsal. Terça-feira, perna, com ênfase maior em quadríceps, mas ainda damos um estímulo tanto em posterior quanto em glúteo. Quarta-feira fazemos um off. Quinta-feira fazemos um treino de upper. Como eu tenho muita facilidade para desenvolver peito e ombro, se eu fizer demais ele acaba ficando desproporcional. Vai evoluir demais e fica desproporcional. Então o que a gente faz? Na quinta-feira a gente faz um treino de upper. Dá o estímulo de costa, que é a nossa prioridade. Depois faz o treino de peito, ombro e estímulo em tríceps. Boa. Na sexta fazemos uma perna, só que aí ao contrário agora, ênfase em posterior e glúteo. E no sábado fazemos bíceps e tríceps. Boa, fantástico. Isso, só para acrescentar aqui, quem faz o treinamento do Felipe é o faixa preta, conhecido por faixa preta, mas é o Felipe também. E quem faz o treino, a programação de coach, de nutrição, é o Ricardo Rocha, que é mais conhecido por Missa Size. A necessidade que o Felipe tem, mas uma coisa mais importante que existe é uma conexão e um respeito e
o cara entender que necessita de tempo de trabalho para ir fazendo melhorias. Eu já está há mais de 5 anos com o Ricardo Rocha, então isso necessita de tempo de trabalho. Hoje em dia, o que está acontecendo, que eu vejo, eu, Rude Boy, tá? A minha opinião, os atletas estão a trocar de treinadores e coaches com muita facilidade. Foi num campeonato, não deu tão certo, não veio o resultado que eles desejavam, já estão mudando. Só que eles não entenderam que eles acabam sempre por ficar no fundo do poço, patinando. Por quê? Porque não dão tempo nem do treinador entender como é que é o físico do cara, nem o coach entender as necessidades que o físico necessita para ir fazer melhorias. É campeonato até chegar no topo. Dando um exemplo, o Sean Roden só ganhou o Mr. Olympia depois de 10 anos de estar com o Cris Aceto. Caraca, 10 anos. 10 anos. E pra você ver, Imagina. uma das maiores referências de treinador do mundo e uma das maiores referências de atleta do mundo. Olha o tempo que os caras precisaram entender isso. Igual, tipo assim, eu falei no começo, pra, tipo assim, a gente entender essa liberdade, essa flexibilidade que eu tenho hoje, foram 5 anos até chegar até aqui. Então foi a primeira vez que a gente testou coisas diferentes, depois de 5 anos. É. E ainda vai melhorar daqui pra frente. Exatamente. Só cada vez eles entendem mais a necessidade do físico. Adicionam mais massa muscular. Então a idade traz mais maturidade. Então eles vão entendendo a necessidade. Às vezes vai chegar um ponto que ele não vai nem ter necessidade de comer tantos nutrientes. Às vezes menos dá mais. Então é entender como é que o físico vai funcionando, preparação. Exato. É bodybuilding. Não existe um caminho só. Eu só treino com pedrada, irmão. Eu aposentado aqui só treino com caras bons. Agora tem que descer de nível. Mas como, né? Atletas Olímpia. Ainda tem que treinar com Isa, com Dani, Loira do Sul. Eu tô ferrado. E a Isa é forte tecnicamente. Eu vendo ela treinar. Ela é um absurdo. Mesmo sendo biquíni, ela é um absurdo, assim, tecnicamente. Né? Treina bem demais, né? Treina forte e treina bem. É que a técnica normalmente rouba muita energia. O cara fica ali conectado, extraindo cada repetição, com direcionamento. Não é aquele negócio só de movimentar a carga. Movimentar a carga todos os movimentos. Aquela conexão. Isso é fácil. Agora você realmente direcionar a força ali com conexão, isso que é o X da questão que eu falo, né? O diferencial. É o diferencial, né? E eu falo, tipo assim, experiência por mim mesmo, tá ligado? Eu já tive essa fase de treinar mais assim como é que eu posso dizer? Mais na loucura, saca? Só que, tipo assim, o que realmente trouxe refinamento pro meu físico e me deixou mais assim, trouxe mais conforto, mais longe de lesão, eu realmente tá prezando muito pela técnica. Técnica, né? Então, tipo assim, eu sempre deixo a técnica o mais limpa possível e depois eu penso em progredir carga. Falando um cara forte, o Moraes, eu já vi ele 3 dias para o Mr. Olympia, agachando na hack squat, na Dragon Slam, com 400 quilos, 400 para cima, nem lembro quanto é que era. Era uns 400. 400 quilos, né? 400. Falei, mano, eu fiquei com medo, mano. Fui lá falar com o Ricardo Rocha, com o Sais. Sais, não faça loucura não. Isso aqui é máquina de guerra. Legal. Mas confortável, tá? O cara dominou a carga mesmo. Eu fico com medo que era muito próximo do Mr. Olympia. E era o primeiro, né? Era o primeiro. Era o primeiro. Era o primeiro. Vou fazer uma observação. Ok. O Rude é muito modesto. O cara tá falando que ele tá aposentado. Mostra o braço. É isso aí, velho. Como é que tá aposentado, caralho? Tá aposentado, o que é, pô? Então. Tá escondendo o jogo aí, ó. Tô curtindo. Sabe qual é o maior prazer que eu tenho? Ver os meus melhores amigos brilhar lá no palco do Mr. Olympia, estar nos bastidores. Sim, eu vi esse cara começando, quando tudo era um sonho. Meu, não tem sentimento melhor. Eu arrepio, ó. Não tem sentimento melhor de ver os meus parceiros ir lá e falar assim, caraca,
Eu vi esse cara ali penando nos amadores. Pô, o primeiro campeonato que eu vi do Moraes foi um embate que ele teve com o William Martins. Aquilo ficou entalado na garganta do Moraes, viu? Foi o Musical Contest 2019. 2019, tá Foi. vendo? Minha memória tá boa. Foi legal. Que legal, pra viu? caramba. Foi legal. Pô, quando tudo era... Mano, será que eu vou chegar no Mr. Olímpia? Será que eu vou conseguir chegar lá um dia? Pô, aí o segundo campeonato que eu te vi foi um campeonato que não era da NPC, era o São Paulo Eu FF. lembro, sei Tu lá. tava lá de sunga rosa. Aham. É, pô, sou bom, Eu mano. lembro, sei lá, pô. Eu não esqueço dos melhores, mano. Não esqueço dos caras bons. E eu olhei e falei, mano, esse cara é absurdo, mano. Esse cara vai longe. Eu já visualizava. Tem vários atletas no nível amador, quando eu cheguei no Brasil, que eu olhei e falei assim, esse vai ser, esse vai chegar. E o Moraes é um deles. Porra, cara equilibrado, cara focado, cara que realmente tem planejamento de carreira. Então, pô, eu sou suspeito para falar porque eu estou nos bastidores com ele de muitos anos, então conheço muito do Felipe Moraes. Mas a gente vai contar muito dele aqui no treino, acompanhe. Não. Eu treino não, Não tem. consigo fazer isso. Tem. Eu vivorei, não é o feitio dele. Ajustar, mas tem que ajustar. Tem um cara muito inteligente de treinamento. E a galera, Moraes da consultoria, Moraes passa treinamento. E é um dos caras mais inteligentes que está no nosso meio. Eu não é de falar muito, mas eu sei, eu acompanho, eu estou aqui. Então, uma das coisas que vocês, se eu puder ajudar de alguma forma, é vocês pegarem consultoria do Felipe Moraes, por favor. Depois o Cefa vai deixar aqui a consultoria. Entre também no Instagram do Moraes e vai fortalecer quem realmente faz o trabalho de verdade, tá? Cara inteligentíssimo. Valeu. Ó, Isso aí, galera. Vagas disponíveis para consultoria online. Então, vai estar marcado aqui no vídeo. Segue lá no Insta. Link tá na bio. Me chama, a gente troca uma ideia. E bora botar o shape. bora. Valeu, Rudy. Moraes 2024, top 10 Olímpia. Depois de vir de um grande resultado que era o top 8. Naquele 2023 tu se torna o melhor 212 brasileiro. Vem 2024, tu desce 2 posições. Pô, o que passou na tua cabeça depois desse resultado? Porque sabendo nos bastidores e a galera que acompanha, depois tu tem uma consequência de lesões. O que passou na tua cabeça nesse processo todo? Você fala a questão de eu Do descer resultado posições, primeiro, isso. primeiro o resultado e depois a questão das lesões. Isso. Cara, do resultado, confesso que eu fiquei um pouco chateado ali, a princípio, porque eu esperava e almejava mais, né, para subir posições, na verdade. Só que assim, depois, olhando, passando toda aquela emoção do campeonato, eu fui sentar e analisar friamente o que poderia ter ocasionado, né, isso. E eu vi que realmente foi justo, porque lembra que eu te falei que eu ia puxando e descia demais? Eu acho que o meu principal erro foi esse, porque eu entrei bem menor não, mas relativamente menor de volume do que de 2022, estava com uma condição próxima, mas eu perdi um pouco de volume considerável, principalmente na parte de membros inferiores, porque era um momento que eu já vinha tendo bastante dor e desconforto, principalmente em joelho, então eu tive que desacelerar muitos treinos.
até faltando ali, tipo assim, na semana do campeonato, tem até um vídeo que eu postei, a gente fez acho que lá na academia, lá na Kissimmee. O da Kissimmee. Tava muito bem ali, até, cara. E aquilo ali acho que faltava coisa de uma semana. Só que aí no decorrer da semana eu percebi que foi mirrando demais. E quando realmente eu subi, depois olhando assim, as comparações, em backstage e tal, eu percebi que realmente estava menor, principalmente a parte de membros inferiores. Fiquei chateado, mas assim, entendi que eu realmente precisava de melhoras para poder tá subindo posições. Até aí, ok. Aí assim, a questão da lesão já foi um pouco mais complicado. Foi igual eu falei, eu já vinha tendo bastante desconforto. Aí depois daquele Olímpia, o Rocha sempre pede para eu estar descansando. Todo final de temporada ele sempre pede para eu estar descansando um pouco, tipo, de 15 dias até um mês, às vezes. E a gente descansou bastante, eu lembro aqui, naquele período, foi coisa de um mês. E a minha esperança foi o seguinte, tá, beleza, eu tô com muita dor e desconforto, porque eu tô na preparação, na pegada há muito tempo. Então, a hora que eu descansar e voltar aos treinos, vai estar mais ok. Só que não foi o que aconteceu. As dores vieram da mesma intensidade para pior. E eu só fui perdendo performance. Até que, tipo assim, chegou num ponto de dor insuportável. Eu falei assim, eu preciso fazer um exame de imagem, ir num médico ver o que realmente está acontecendo, porque não é normal. Não está recuperando. Então pode ter alguma coisa errada que a gente precisa investigar. Aí fui fazer exame de ressonância primeiramente no joelho. Aí eu descobri que ali tinha uma pequena lesão no tendão patelar. Uma ruptura pequena, mas tinha uma leve ruptura, que era o que estava ocasionando dor. E a recomendação, tanto do ortopedista quanto dos físicos que me acompanhavam na época, foi, cara, dá uma desacelerada agora, você vai ter que dar um tempo das competições, dar um tempo desses treinos para poder recuperar esse tendão, porque senão assim, não é que se você continuar, você pode ser que machuque. Não, se você continuar, você vai machucar. Vai machucar a ponto de, tipo assim, de ter uma ruptura total desse tendão. Aí se você tiver essa ruptura total de tendão, aí é muito mais difícil você voltar e talvez você nem volte. Exato. Então assim, foi um momento bem difícil, mas eu tive que respeitar aquilo, entende? Só que aí, tipo, no decorrer daquele ano demorou bastante, assim, para melhorar. No meio do caminho também estava com muito incômodo no quadril. Descobri que tinha 2 hérnias lombares também, que estavam me acompanhando. E já ali pro final do ano, tirei o ano inteiro off de competições. Aí ali no final do ano, eu tinha marcado um treino com o Rocha, pra gente estar vendo como é que ia ser a performance do treino, se eu tava bem, se ia sentir dor, desconforto. E a gente ia sentar ali e montar o planejamento para a próxima temporada. Só que o que aconteceu? Fizemos um treino de inferiores, consegui treinar bem, não teve nenhuma dor, nenhum desconforto ali naquele momento. Só que indo embora da academia foi onde eu tive a ruptura do tendão do tríceps. Eu já havia sentido alguns incômodos, alguns 2 ou 3 meses antes, em 2 situações específicas. Durante o treino, quando você está fazendo, você sente aquela fisgada e demora um pouquinho para recuperar. Mas assim, como logo recuperava, eu meio que ignorava e tocava o treino, a preparação, tá ligado? Só que aí, foi até um episódio engraçado, cara, que aconteceu. Porque, tipo, saindo da academia, minha mulher que tava dirigindo no dia, e eu fui entrar de passageiro. No que eu entrei, entrou, tipo, um besourinho, uma Maria Fedida, sabe, junto comigo, e posou aqui. Eu dei um peteleco nela para tirar ela para fora. Só que ela não saiu e ela caiu no chão do carro, entre o banco e a porta. Eu abri a porta do carro e apoiei na lateral, assim, para olhar ela no fundo. No que eu fiz assim, ela veio no meu rosto. No susto, eu me empurrei. No que eu me empurrei, frio de uma vez, e eu estava muito alongado aqui, eu só fiz isso aqui. No que eu fiz isso aqui, eu já escutei o barulho, já senti a dor, ele já começou a inchar. Aí, tipo assim, cara, literalmente ali eu entrei em estado de negação. Eu sabia exatamente o que tinha acontecido, pelo que eu estava vendo, pelo barulho, por tudo mais. Só que eu não queria aceitar. Falei, pô, cara, não é possível que, tipo assim, na hora que eu achei que os problemas estavam ok, veio um pior ainda, tá ligado? Então, tipo assim, eu não queria aceitar aquela situação. No dia em questão, a minha mulher até falou, amor, vamos lá falar com o Ricardo, mostrar isso daí, ver o que a gente faz. Eu falei, amor, na verdade eu só quero ir embora, porque eu sei que agora não tem o que fazer. Eu preciso ir embora pra casa, digerir isso aí e depois a gente vê o que a gente faz. E, cara, tipo assim, foi os 40 minutos mais longos da minha vida, eu acho. Que foi o tempo da academia até em casa. Tá vivo, mano. E tipo assim,
nós escutamos muito, mas a gente não gosta de incomodar, né? Que é tipo assim, mano, é muito inconveniente. Aquilo já pesa pro atleta. Pra tu ir mandar mensagem ou ligar pro cara, é meio chato. A única coisa do conforto que a gente muitas vezes faz é tipo assim, irmão, se precisar de alguma coisa, estamos aqui. E tipo assim, dando continuidade a isso, como é que ficou a tua cabeça com toda essa situação? Tu pensou que o bodybuilding acabou pra ti ou tu ainda tinha esperanças de tu ia voltar nessa tua melhor fase? Cara, assim, eu tinha muita vontade, Rude. Só que assim, devido a o ano totalmente atribulado que eu tive, e no final do ano eu tive esse baque, eu já estava ficando num estado bem desacreditado, vamos assim por dizer. Mas assim, infelizmente eu tive pessoas maravilhosas do meu lado, em especial a minha esposa, no qual assim eu tive algumas conversas com ela, no qual eu lembro exatamente que estava só eu e ela. E eu falei, olha amor, sinceramente eu acho que a verdade é que tipo assim, foi muito bom, muito legal enquanto durou, mas eu acho que já deu o que tinha pra dar. Eu acho que não tem mais o que fazer. Por quê? Porque eu já vinha perdendo o ritmo de treino e só vinha piorando. E até eu ter minha lesão de fato. Até que ela virou pra mim e falou assim, cara, eu sei que tá foda, eu sei que é difícil, mas eu acho que não é esse o caminho que você tem que se apegar. Você tem que tentar dar a volta por cima. Vai ser foda? Vai. Mas você tem que tentar dar a volta por cima, porque eu acredito que você ainda pode voltar, e você ainda pode voltar muito bem, e eu sei que você ainda vai voltar pro Olímpia. E confesso que a princípio eu não acreditava. Só que entra naquele negócio, cara. Foi tipo assim, mais ou menos em um mês, 40 dias que eu demorei da lesão até fazer a cirurgia. Então, tipo assim, foram 40 dias de muita reflexão, saca? Sim, demorei também todo esse tempo, não por má vontade, porque eu não queria, mas por conta de burocracia do convênio, que eu não estava conseguindo, não estava autorizando a fazer a cirurgia. Mas eu tive, inclusive, um intermédio do meu amigo Fernando Vitor, Dr. Fernando Vitor, que ele que fez a ponte para mim e conseguiu tá burlando essa, não vou falar burlando, mas conseguiu tá ajudando nessa questão da burocracia e eu consegui estar agendando minha cirurgia, mas depois de 40 dias, após 40 dias a minha lesão. E nesses 40 dias, cara, eu comecei a refletir sobre o que eu tinha conversado com a minha esposa, sobre o esforço das pessoas que estavam no meu lado, o trabalho a ponte que o Dr. Fernando Vitor fez para mim. E eu falei, cara, nessa situação eu já vi isso acontecer inúmeras vezes com outros atletas, mas comigo é a primeira vez. E na realidade é que, tipo assim, embora pareça muito clichê o que eu vou falar, mas é uma realidade que eu aprendi na prática. Quando você toma uma rasteira dessa, você tem duas opções. Ou você fica largado no chão e aceita a derrota, ou você levanta e tenta seguir adiante. Eu falei, cara, eu só tenho duas opções. E ficar deitado no chão não vai ser opção. Então eu vou tentar. Eu vou tentar e seja o que Deus quiser. Tenho fé que vai dar certo. Nesse meio tempo, eu já conheci o trabalho que hoje é meu atual treinador, o Felipe Pereira, o faixa preta. E já havia acompanhado o trabalho que ele havia feito com o Eduardo Corrêa, que tinha passado por inúmeros processos de lesões mais complexos do que o meu. O Eduardo já passou por 11 cirurgias, eu tinha passado por apenas uma. Eu falei, cara, então, se o faixa ele conseguiu trazer o Eduardo em alto nível depois de 11 cirurgias, eu acho que uma vai ser bem fichinha para ele, entende? Mas eu precisava antes trocar essa ideia com ele para ver se ele conseguiria, tipo assim, ter tempo e estar conciliando a gente fazer esse trabalho. Foi aí quando eu chamei ele, já estava com a cirurgia marcada, inclusive só não havia operado ainda. Chamei ele, expliquei toda a situação. Falei, ó, já estou com a cirurgia marcada, aconteceu assim, assim. Achado, eu queria ver se você tem a disponibilidade e se você aceita encarar esse trampo comigo. Aí ele me respondeu e falou, ó, cara, você sabe que trabalhar com um atleta lesionado é a especialidade da casa. Eu tenho muita experiência com isso e eu sei que eu poderia te ajudar. Aí, enfim, fez um interrogatório lá comigo, a gente trocou bastante ideia, marcamos de se encontrar, acertamos todos os pontos. Fiz a cirurgia, falei, cara, vou fazer a cirurgia assim que eu tiver liberado, acredito que seja entre 10 e 15 dias após a cirurgia, eu já quero estar retomando os treinos, pode ser? Por mim, fechado. Vai lá, faz a cirurgia, a gente volta a se falar quando você puder voltar aos treinos. Fiz a cirurgia, depois de 10 dias estava na academia treinando.
fazendo treinamento cruzado. Eu lembro de Tipoia. Com a tipoiazinha ali. Foi um momento, cara, bem difícil. Chato, mas foi um momento de aprendizado. Porque, tipo assim, ressignificou muita coisa pra mim, saca? Inclusive o esporte. Fez eu enxergar muita coisa que antes que eu não enxergava. E, cara, eu percebo que foi um momento chato, mas muito necessário. Tá? Pro meu amadurecimento, crescimento pessoal. Não só no esporte como atleta, mas como pessoa, ser humano também. Caramba, exato. Muito da hora. Muita qualidade de movimento. Tu vê que na excêntrica, eu vai segurando uns 3 segundos. 1, 2, 3, mas contínuo. E já traz contínuo também, já vindo esmagando o bíceps na fase concêntrica. É muito bom a qualidade de movimento do Moraes. Fala um pouco do treinamento, como é que tu gosta de fazer, pra galera entender como é que conseguiu desenvolver tanto os teus braços. Tu ainda diz que é um ponto a ser batido, mas eu vejo muita melhoria nos teus braços, muita mesmo. Assim, tu deve estar com uns 51, 52 do braço, não tá? Eu acho que não. Não mede, não? Eu acho que, cara, faz muito tempo. A última vez que eu medi estava por volta de 50. 50, né? Mais ou menos por aí. Caramba, que qualidade. Fala um pouco como é que tu conseguiu desenvolver muito os teus braços, qual foi o método de trabalho que tu utilizou? Pude, foi quando eu passei a priorizar a qualidade de movimentos de contração. Porque assim, eu não é um grupo muscular, eu sou relativamente forte em alguns grupos, tipo peito e ombro, tenho uma certa facilidade. Mas braço, por ser um grupo menor, eu já não tenho tanta força. Então, se eu for, tipo assim, exagerar em cargas, pensar muito em carga, eu vou comprometer muito o movimento e o direcionamento da força. Vou usar muita compensação. Entende? Então, tipo, eu comecei a priorizar essa questão da qualidade de contração e qualidade de movimento e conexão. E foi, tipo assim, foi o mais diferencial, águas, né? foi o divisor de águas para mim. Falando do físico todo do físico como um todo, mas assim, especialmente o braço, que é um grupo que eu não tenho tanta força assim como os outros. Então eu tenho que ir mais pela dinâmica do movimento mesmo, contração. Pero, já foi o momento para dar pancadaria, a gente já fez. Sim. Mas agora a gente tem que ser mais... É que tipo assim, todo mundo fala alta performance, não é sinônimo de saúde. Mas sem saúde tu faz o quê? É que nem com lesões tu faz o quê? Exatamente. Então a gente tem que saber, para durar mais tempo dentro do esporte, para manter-se a mais alto nível, a gente tem que ter manhas de treinamento, senão não vai aguentar. O cara tem que ser malandro, né? Tem que ser malandro. Falando português, claro, né? Tem que ser malandro. Mas então, fala aí, continua. Mas é justamente isso mesmo, já tive essa fase de treinar mais na loucura, só que aí com o tempo, com as lesões, aí a gente vai aprendendo que sim, a carga é importante, eu considero muito importante, desde que não comprometa a técnica. Então, tipo assim, saber utilizar e o momento de utilizar. Tá ligado? Boa. Bem explicado mesmo. Pô, Moraes, falei que o Moraes é bom. Me escutem. Moraes é bom. Esse cara sabe de treinamento. E às vezes as pessoas falam, mas o cara se machucou. As lesões trazem muito aprendizado. Elas trazem muita sabedoria. Então, e não tem como chegar ao mais alto nível e não ter as dificuldades no meio do caminho. Não existe caminho limpo. Existe tu saber planejar. Existe o teimoso, existe o persistente, tá? Eu sempre gostei de ser mais o persistente. O teimoso, ele anda em loop. Bate com a cabeça, volta, bate com a cabeça e acha que aquilo vai dar certo e sabendo que aquele caminho já não dá. O persistente, ele já faz um planejamento e fala assim, ok, aqui não deu muito certo. Ok, aqui deu certo até um certo ponto. Agora vou saber manejar o caminho para chegar aonde eu necessito chegar. Aí o cara faz um planejamento. Ser teimoso... Eu aprendi agora a ser mais persistente do que teimoso. O fisiculturismo, quem foi o teu ídolo ou alguém que realmente tu se identificasse dentro do esporte? Tanto do old school como agora na nova era. Alguém que tu se identifica, alguém que tu olha e fala assim, eu gosto dessa metodologia, tanto de físico como de trabalho. Tem alguém que seja referência para ti? Cara, acho que eu diria que
Acho que o principal é um cara bem old school, que é o Dorian. Sou fãzaço do Dorian. Tanta metodologia de treino, filosofia dele, assim, eu me identifico muito. Seriedade, comprometimento com o trabalho. E foi um cara que, tipo assim, ele trouxe um diferencial, fez um marco realmente na história do fisiculturismo, né? Então, revolucionou a parte de treinamento, a parte do físico que era trazido em cima do palco, né? Ele foi o primeiro cara que conseguiu combinar muito volume com muita qualidade muscular, com muita definição. Então, tipo assim, eu sempre gostei muito da linha de trabalho, muito do físico dele, né? Aquele aspecto empedrado, e também da filosofia de trabalho dele. De caras da atualidade, cara, um cara que eu gosto muito de acompanhar, já tem um tempo, é o Rato Chopin. Porque eu vejo também que ele tem muito essa mentalidade de soldado. Tipo assim, o cara pode acontecer o que for, que nada vai distrair ele, nada vai tirar ele do objetivo principal dele. Igual ele andou acompanhei ele nos últimos 2 anos aqui, ele andou tendo alguns problemas pessoais, vamos por assim dizer, e no qual trouxeram muitas incertezas se ele realmente ia estar competindo no Arnold Classic, se ele ia estar voltando a competir. E cara, o cara provou o porquê que ele realmente é foda, porquê que ele realmente é uma máquina. Ele subiu no Arnold Classic, diante de todas as adversidades que ele estava passando, apresentou um físico sensacional, tá ligado? Poderia até ter levado o título. Não tô falando que foi injusta a colocação, não é nada disso. Tô falando assim, tanto ele quanto foi o Andrew que venceu, né? O Andrew, tanto ele quanto o Andrew são físicos excelentes. Ficou em terceiro, né? O Nick ficou em segundo, né? Ele ficou em terceiro. Ele ficou em terceiro, né? Mas é muito próximo ali. Mas tava todo mundo muito próximo. Eu vejo que os 3 ali poderiam ter sido campeões. É que são físicos diferentes, né? Mas assim, cara, eu não achava nem que ele ia subir, cara. Não achava que ele ia subir, não achei que ia subir bem. E tipo assim, cara, foi o mesmo Rato Chopin foda de sempre. Se subiu com um físico fantástico, a apresentação fantástica, o jeito que ele posa, que eu gosto bastante também, tudo muito sólido, sabe? Explorar bem o físico dele. E cara, o cara é literalmente uma máquina, treinando, fazendo assim o trampo. Eu acho muito bonito, eu admiro muito isso. Vendo isso, um cara que tu realmente se identifica, e eu vendo todas as adversidades que ele conseguiu superar e supera sempre, principalmente com a situação do visto e tudo mais. Ele ficou 4 anos sem ir para o Mister Olímpia por conta do visto. Eu lembro disso. E daí, se tu fosse escolher uma palavra, uma frase, uma palavra, que é pro Filipe Moraes, o que tu diria para descrever o Filipe Moraes? Uma palavra para descrever o Filipe Moraes. Pô, é difícil. Se autoavaliar, eu acho muito difícil. Uma palavra para me definir, eu mesmo. Cara, acho que resiliência. Resiliência. Eu tinha ensinamento. Devido a, assim, todo o processo, todos os baques que a gente toma, não só eu, como vários outros atletas já passaram por essas situações, mas de você realmente se entregar ao processo, independente do que aconteça, saca? E é igual você falou agora há pouco, tipo assim, a real, cara, tipo assim, não é o Moraes que tem dificuldade, ou o Rudy que tem dificuldade, ou o Rádio que tem dificuldade. Todo mundo tem dificuldade, a preparação vai ser literalmente você lidar com dificuldade o tempo todo, entende? Então, tipo assim, quem souber lidar melhor com as dificuldades, souber driblar melhor elas, vai se sagrar campeão. Porque se não fosse assim, ninguém era campeão, né? Eu ouvi um relato muito legal de um amigo meu, que ele foi acompanhar o Pérez, quando o Pérez competiu em Detroit. E ele competiu em Detroit, e quem foi o campeão de Detroit, se eu não me engano, foi o Mohamed Foda. Tá, e ele falou... Tá campeão no Dubai. E ele contou uma coisa muito interessante, que quando eles estavam voltando, o Pérez, esse amigo meu que é o Adriano, inclusive é amigo do Pérez, e quando eles estavam voltando, estavam saindo da pesagem do evento e indo pro hotel, eles dividiram o Uber com o Mohamed. E ali, trocando ideia, cara, o Mohamed contou que a mulher dele, eu não lembro exatamente onde ela estava, acho que ela estava em Dubai, grávida. E assim, para quem não sabe, lá no Oriente Médio tá acontecendo uma guerra. E
O cara tava se preparando para competir, ele tava ali na finalização, sabendo que a mulher dele tava lá. Tipo assim, aí eu fico imaginando, cara, como é que fica a cabeça do cara? Mas essa é a questão, é o trabalho do cara. E com dificuldade financeira ainda. Exato. Só que é aquela questão, é o trabalho do cara, é dessa forma que ele coloca a comida na mesa e ele não tem outra escolha a não ser realmente fazer o trabalho, porque além dele tem outras pessoas importantíssimas que dependem dele. Então, tipo assim, o cara ele não pode ser fraco, ele tem que ser muito resiliente e levar o trabalho dele com seriedade até o final. Então, tipo assim, isso foi uma puta de uma lição, eu tenho certeza, pro Pérez ali naquele dia. E até pra mim, que não tava lá, mas ouviu depois esse relato. Falei, caraca, cara, tipo assim, tem hora que a gente vê, tipo assim, tanta coisa que a gente acha que é muito difícil, imagina uma situação dessa. E o cara foi campeão lá, foi campeão agora em Dubai, classificado pro Olímpia. É assim, cara, assim como ele teve, outros também tiveram dificuldades. Tava acompanhando o Beros também, Beros Tabani, tava com dificuldade para tirar visto. Tirou o visto agora na Itália, foi campeão. Então assim, cara, é lidar com dificuldade, ser resiliente e lidar com dificuldade. É basicamente isso a preparação, e é nisso que eu tento me apegar. Vivendo esse momento agora, que tu competiu em Tampa, era um momento muito importante na tua carreira. Saber se tu estava preparado, estamos apenas a 6 semanas do Mr. Olympia. Isso te deu uma visão onde tu consegue entender o teu verdadeiro potencial para batalhar com os melhores do mundo. Hoje no top 5 temos caras como Keon, Sean Clarida, Lucas Garcia, Niat, e o cara que tu competiu no top 5, que agora em Tampa, foi o cara que ficou em top 5. Opara. Esqueci o nome dele até agora. Cora de Opara. Isso, Opara. E daí, tu batalhando com o top 5, isso te dá uma visão mais clara do teu potencial, do que tu pode fazer no Mr. Olympia esse ano de 2026? Com certeza. Me dá uma maior noção disso. Me dá muito mais confiança. Que assim, eu já vinha vendo na preparação que eu tinha evoluído bastante e eu ia conseguir apresentar melhorias. Mas ainda não sabia ao certo o quanto, porque a gente só sabe o resultado final na hora que a gente está em cima do palco, propriamente dito. Ainda tem todo o lance de testar estratégia de finalização e tudo mais. Mas foi muito bom poder ter a noção de como realmente o meu físico estava, de poder ser comparado ali com o top 5 do Olímpia. E eu precisava desse sentimento para trazer mais confiança para subir no palco do Olímpia e bater de frente. Saca? Tipo assim, o que eu penso é que resultados a gente não pode controlar, né? Vai além do que a gente controla. Mas o que eu faço diariamente na minha preparação, sou eu que controlo e depende só de mim. Então, o fato de treinar, o fato de ter que fazer a dieta, o fato de ter que acertar minhas poses, tudo isso eu sei que depende só de mim. Entende? Então, tipo assim, o que eu me apeguei nessa preparação em específico foi o seguinte: se fosse alguns anos atrás, eu ia pensar, putz, mas eu vou competir com o top 5 Olímpia, o cara já vai ter uma vantagem, porque ele já é mais conhecido, ou porque, tipo assim, muito possivelmente ele vai estar melhor que eu, porque ele já está lá no top 5. Só que eu falei, cara, eu não vou me prender a isso, porque eu não controlo o que ele está fazendo, eu não controlo os árbitros, eu controlo o que eu estou fazendo. E se eu já subi no Olímpia, tive alguns erros, ainda assim consegui uma colocação boa, preciso só fazer o seguinte: consertar os meus erros para melhorar mais ainda essa colocação e confiar mais em mim. Então, tipo assim, eu ignorei 100% todo e qualquer adversário que fosse estar do meu lado. Podia ser o Ronnie Coleman. A questão não é ganhar ou não, a questão é não se intimidar com aquilo e só focar no meu trabalho. E cara, quando eu aprendi realmente a focar só no meu trabalho, no que eu posso controlar, isso me deu, tipo assim, muito mais confiança e leveza. Tanto que, se olha, por exemplo, quando eu me apresentei nos últimos 2 Olímpia e comparar a forma que eu consegui me apresentar ali em Tampa, parece que são 2 pessoas diferentes se apresentando, saca? Então, tipo assim, eu me senti mais confiante e eu consegui mostrar toda essa confiança, sabe? De, tipo assim, transparecer que, tipo assim, cara, eu queria muito estar aqui fazendo isso, tá ligado?
eu consegui demonstrar isso. Então, tipo, eu curti pra caralho, cara. Essa é a mensagem. Entendeu a mensagem que eu passou aí pra vocês? Foco no seu, entregue o seu melhor, trabalhe no que você pode controlar, você vai chegar ao topo. Toda hora que você começar a olhar para os lados e se comparar com todos os outros, é fração de segundos que você perde para melhorar a sua melhor velocidade, o seu recorde. Então sempre tente melhorar a si mesmo. Parece clichê falar eu contra eu mesmo, mas sempre você vencer a tua versão anterior, você já está um passo na frente. Então foque nisso. Era uma notícia, ó. Uma notícia aqui, todo fatiado. Eu não consigo identificar onde é que foi a lesão, se foi o braço direito ou esquerdo. Isso é algo muito bom, viu? Se tu não me disser, eu não sei. Sério mesmo? Não consigo dizer. Já tive dos dois lados. Não consigo dizer. Tu consegue, ou você? Não consigo. Não consigo dizer. É o direito? Não, esquerdo. Esquerdo tem até a cicatriz, ó. É o que mais fibra. Porra, tá maluco, meu irmão. Não dá pra saber. E o esquerdo é o com mais fibra, tá? Olha lá. É. Aí, mestre, tá bem? Preparação. Tu sentes, tu já visualiza tu naquele campeonato, entrando no primeiro call-out. Como é que tu vê dentro daquele palco, como se tu tá se enxergando dentro do primeiro call-out, ou tu ainda precisa sentir o feeling para estar lá? Pude. Pra ser bem sincero, eu tava até falando com a minha mulher essa semana. Falei, cara, o primeiro passo para eu chegar lá é realmente eu acreditar e visualizar isso. Por quê? Porque é isso que vai me fazer, o acreditar é o que vai fazer realmente me puxar para eu trabalhar para chegar lá. Então, tipo assim, se eu for desacreditar, falar, tô querendo só subir ou só entrar no top 10 ou só entrar no top 5, eu não vou conseguir dar o meu máximo, o meu 100%, saca? Então, tipo assim, eu tô com aquela mentalidade, não tô falando que é o que vai acontecer, mas a minha mentalidade é como se eu estivesse indo realmente para ganhar. Pra ganhar uma missão. O que eu tô visualizando é isso. Não tô falando que é o que vai acontecer, não. Minha meta, primeiramente, é realmente entrar no top 5. Mas o fato de eu acreditar que isso pode acontecer, que eu tenho que buscar isso, é o que vai me puxar. Eu falei, não, eu vou fazer porque vai acontecer, eu vou fazer porque vai acontecer. Então é uma coisa que eu fico martelando na minha cabeça o tempo todo. Tipo assim, eu vou ser o campeão. Então, tipo assim, eu mentalizo isso para poder me puxar para eu trabalhar. Pra chegar na tua melhor versão. Exatamente. Duas coisas na tua vida. Qual é o teu maior sonho e qual é o teu maior propósito? Existem dois. Teu maior sonho é um objetivo pessoal. Normalmente o propósito é o geral, quem está contigo. Como é que tu vê, tu projetando esse teu futuro? Muito bom. Cara, meu maior sonho é um dia ser realmente campeão do Mr. Olímpia. Seria, tipo assim, a maior satisfação pessoal da minha vida. E o meu propósito hoje, cara, é honrar as pessoas que acreditam em mim e as pessoas que estão comigo. Minha esposa, meus patrocinadores, meus treinadores e toda a minha família. Então, tipo assim, honrar essas pessoas e, claro, os meus seguidores, as pessoas que me acompanham, trazer, como é que eu posso dizer, inspirar as pessoas através do meu trabalho, honrar as pessoas que estão comigo e inspirar as pessoas através do meu trabalho. Esses dias, por exemplo, acho que tem uma coisa de 2 ou 3 semanas, eu recebi uma mensagem que me marcou muito, que era do um atleta, ele compete na categoria de Men's Physique, e ele mandou uma mensagem para mim e falou assim, cara, você me inspirou a começar a treinar, não foi nem competir, foi começar a treinar. Eu não treinava, eu comecei a te assistir, você me motivou a treinar. E hoje eu estou competindo
por culpa sua, porque você me inspirou a treinar sem saber. Então, tipo assim, aquilo ali pra mim foi muito satisfatório, saca? Então, tipo assim, sonho pessoal, é um dia ser campeão no Mr. Olímpia e o propósito, honrar as pessoas que estão comigo e inspirar as pessoas através do meu trabalho. Incrível. Temos que lembrar, eu falo isso, acredito que o Felipe tem a minha mentalidade, o esporte já salvou várias vidas, como salvou a minha. Pô, se eu não tivesse entrado no esporte, talvez eu não estivesse aqui, ou talvez tivesse ido por outros caminhos que vários amigos meus no passado foram. Muitos se tornaram presos, outros acabaram por morrer. Talvez eu pudesse ir pelo mesmo caminho. E o fisiculturismo salvou a minha vida, em várias fases da minha vida, tá? Então, é a melhor mensagem que a gente pode mandar para vocês, independente da situação que você esteja vivendo, não desista de você mesmo, acredite, sonhe bem alto, lute pelo teu objetivo e vai até o fim. Independente de críticas, de pessoas tentarem zombar, de qualquer tipo de situação mais difícil que você esteja vivendo, não desista de você mesmo. Vai até o fim, que acredite, tem sempre pessoas que estão do seu lado que acreditam em você. Então, não desista delas e não desista de você mesmo. Tá aqui o Felipe também, se quiser mandar uma mensagem, pô, seria da hora, porque isso é a união do esporte e nós queremos trazer as pessoas ainda mais para próximo, porque, pô, o esporte é incrível. Eu amo o nosso fisiculturismo, é o nosso esporte. Podem falar que é concurso, podem falar o que quiser, mas é o nosso esporte, é o que a gente vive todos os dias. A gente se alimenta bem, a gente vive o processo, a gente se cuida. Então, mesmo sendo alta performance, a gente se preocupa sempre em cuidar a todos os níveis, tanto psicológico, físicos. Então é muito importante espiritualmente, é muito importante passar essa mensagem, que o esporte fique mais unido. Pô, é tudo que eu quero. Mas Felipe, o espaço é teu também. Eu quero que realmente a galera se identifique. Se tu pudesse repassar uma mensagem de algum aprendizado que tu teve nesse processo todo até chegar ao mais alto nível, que é o topo do Olímpia, o que tu poderia dizer para essa pessoa? Cara, primeiro ponto, seja resiliente, trabalhe e não tenha pressa. Seja paciente e persistente. Eu ouvi essa frase no meu primeiro ano de competição. Paciência e persistência. É duas coisas que você tem que ter. Eu trago isso para o fisiculturismo, mas eu vejo que na vida como um todo. Paciência para você não se emocionar e querer passar com o carro na frente dos bois, saber entender que tudo tem seu tempo, que a vida é feita de fases e etapas, e você tem que aprender a viver e extrair o melhor de cada uma delas, e seja persistente, porque assim, você vai ter problemas, você vai ter adversidades, você vai ter dias ruins, você vai ter dias que você vai acordar e você não vai querer seguir o trampo, mas isso é normal e todo mundo passa por isso. Os que se sobressaem, que são campeões, são os que souberam, aprenderam a lidar, ignorar isso e levar adiante. Então, concluindo, paciência e persistência. Treinando de braço, aprendendo muito com o Felipe Moraes, como eu falei no início do vídeo. Vocês necessitarem do trabalho do Felipe Moraes, por favor, vai lá, ele tem a consultoria dele, e para dar continuidade a tudo que está acontecendo aqui, o Felipe está 6 semanas do Mr. Olímpia. Eu vou fazer o meu pedido, como eu faço sempre, em todos os vídeos eu vou fazer isso. Torçam mais pelos vossos heróis brasileiros. Vocês vão ver, hoje em dia são poucos, são apenas 3 brasileiros qualificados para o Mr. Olímpia. Torçam pelos vossos heróis brasileiros. Já gravei com o Lucas Garcia, estou gravando com o Felipe Moraes. Eu quero ver o Brasil torcendo, os canais de notícias, todos, sem exceção. Miguel Chain, Hugo Gabá, Gorgonoid, Brasil Bodybuilding News, Horsepower, todos vocês. Igor, por favor, façam mais conteúdo dos vossos heróis brasileiros,
mostrem mais a trajetória deles, atualizem mais como eles estão na preparação. São apenas 6 semanas para o maior palco do fisiculturismo e é o nosso esporte que nós tanto amamos e ele não vai sair daqui. Vamos unir cada vez mais as informações, todos realmente torcendo por eles, porque o Mr. Olímpia vai ser um campeonato incrível e nós estaremos nos bastidores mostrando um pouco de tudo o que vai acontecer lá. Então, se vocês fazem parte disso e querem que o esporte não acabe e continue evoluindo, como evoluiu uns anos para trás, não vamos deixar morrer. Torçam pelo Felipe Moraes e todos os brasileiros que vão competir no Mr. Olímpia. Moraes, a última palavra é tua. Pede, faz o teu pedido e vamos embora. 6 semanas, ó. Galera, primeiramente, agradeço o Rudy, agradeço pela oportunidade, por estar me chamando, pelo convite e parabenizo pela iniciativa. Foi um vídeo sensacional, acompanhei os outros e consegui me sentir muito à vontade para a gente estar... O Rudy é meu amigo de longa data. Antes da gente ser amigo, eu era fã dele, já acompanhava quando ele estava no Olímpia. É verdade, pô. Quando eu era no Amador, é verdade. Vocês foram para outro nível. Então, tipo assim, e ver esse trabalho diferencial que ele vem fazendo, essa valorização dos atletas do esporte, cara, fantástico. Muito obrigado, Rudy, mais uma vez e parabéns por esse puta trampo. Muito obrigado aí, galera, por estar acompanhando. E, complementando o que ele falou, dou consultoria online. Quem quiser, vou deixar o meu perfil aqui no Instagram. É só me chamar lá, a gente troca uma ideia, eu vejo a melhor maneira para estar te ajudando. É isso aí, foco total, 6 semanas agora. E não só espero, como vou representar o Brasil da melhor maneira possível lá no maior palco do mundo. Muito obrigado, galera. É isso. E não se esqueça, curte, compartilha e até o próximo episódio. Quem vocês querem no próximo episódio? Deixa aqui embaixo. Valeu. Bora. Valeu demais, Obrigado, irmão. mano. Top demais.